de uma hora dele, ela lavou a cara. Só 5 segundos de gravação pra gente ver como que tá. Se tá bem o quê? O sorriso, o cabelo? É. Tá gravando já? Não sei, ele mexeu. Meteu. Então vamos lá, gente. Então gostaria de saber de vocês que estão aqui morando na Itália, como um casal LGBT, QIA+, como que vocês se conheceram, como que é a vida de vocês aqui na Itália, se vocês são casados no papel ou não. Fala um pouquinho de vocês, Guilherme Baratieri e Rogério Salvador. Sou eu. A gente casou em 2018, a gente é casado no papel. Nós fizemos uma união civil, que aqui não tem matrimônio. O matrimônio aqui, infelizmente, é só para heterossexuais ainda. E a gente fez a unione civile, que tem legalmente no papel, a gente acaba tendo os mesmos direitos, uma coisa ou outra que muda. Mas em vias legais, assim, a gente tem praticamente os mesmos direitos do que um casal hétero. Legal, e você, Gui, o que tem pra nos dizer sobre? Não, foi exatamente isso. Nós nos casamos em 2018, né? A gente, em vez de fazer um casamento, que seria um matrimônio, foi uma união civil, que, como o Rogério falou, tem basicamente todos os mesmos direitos, excluso poucos, como adoção, por exemplo. É uma bobeira, né? Mas também, fazendo a união civil, a gente tinha o direito de pegar o sobrenome. Nós optamos por não, mas dizemos que questão de direitos são iguais. Nós não casamos no Brasil. A gente casou aqui, a gente teria que transcrever o nosso casamento pro Brasil, que a gente acabou não fazendo ainda. Mas a gente teria que fazer algo parecido. Já entrando um pouco nesse assunto, eu busquei o consulado brasileiro aqui da Itália. E eles me responderam que não fazem transcrição para casamento homoafetivo ainda, né? Porque, não sei se é por causa do nome, que é união civil, mas união civil é diferente do união estável do Brasil, né? Mas não fazem ainda transcrição dos casamentos homoafetivos aqui. Em teoria, a gente teria aqui pro Brasil, a gente tentou transcrever o nosso casamento no Brasil, já estando no Brasil. E eles queriam transcrever o nosso casamento, né, a nossa união civil, para união estável. E aí a gente não fez essa transcrição porque aqui eu me considero casado, eu não me considero numa união estável, mesmo o nome sendo união civil. Seria como se fosse o casamento heterossexual no Brasil feito no civil. Então, lá a gente teria que casar de novo no Brasil pra ter casamento, né, o casamento homoafetivo. E como eu não queria transcrever pra união estável, então a gente preferiu deixar como tá. Entendi. Na Itália, o que vocês veem de diferente, assim mesmo, para um casal LGBT? Não, é por isso que a gente falou que a gente não quis fazer a transcrição para o Brasil, porque seria uma união estável. Seria uma união estável. Porque lá a união estável, acredito que não dá todos esses direitos, eu não tenho certeza, né? Mas aqui, como união civil, a gente tem os mesmos direitos de um casal heterossexual. Então, se eu trabalho numa empresa, um exemplo, que aqui não tem plano de saúde, que a saúde é gratuita, mas se tivesse, eu poderia colocar ele como meu cônjuge. É um exemplo que a gente tem que resolver problemas, precisa resolver alguma coisa no meu nome. Ele, como meu marido, ele pode resolver um problema para mim, um exemplo básico. Então ele tem legalmente o poder de resolver as coisas por mim também, e eu por ele, como somos um casal. Que lindos! Se eu não me engano, a gente chegou, quando foi no cartório no Brasil, a verificar realmente esses direitos, o que teria de diferente de união estável e a união civil, o casamento mesmo. E realmente tinha alguma diferença, agora eu não me lembro quais, mas por isso que a gente decidiu não fazer. Quando a gente tiver um tempo, dinheiro sobrando, a gente vai pro Brasil, se casa, mas realmente a transcrição não foi feita por esses motivos.
Só adicionando um pouco o que o Rogério falou, realmente, tanto Deus me livre, já aconteceu casos de um parceiro ir parar no hospital e como eles não eram casados legalmente aqui, ele não tinha o direito de acompanhar qualquer tipo Sim, de importante falar tratamento. isso. Então, o casamento te dá esse direito. Bom, como o Rogério veio fazer a cidadania, né? Ele veio para fazer a cidadania e decidiu morar aqui, né, na Itália, na Europa, começar por aqui a jornada. No casamento foi tudo muito corrido, porque ele já estava para vir para cá. E eu acabei ficando lá um tempo, enquanto ele estava aqui resolvendo questões de cidadania. Aí a gente decidiu, entrou no comum acordo de casar aqui mesmo. Então aí eu cheguei, como ele fez a cidadania, para eu poder ter o direito de ter um documento, por isso é tão importante o reconhecimento do casamento homoafetivo ou a unione civile, porque com esse documento, com esse casamento, me deu o direito de poder estar aqui legalmente, acompanhar o meu marido na sua jornada. E nós optamos por casar aqui, casamos, para eu já também fazer o documento e a gente continuar, né, a nossa caminhada Porque, juntos. pra quem de repente não sabe, mas quando você tem por exemplo, eu sou italiano, porque eu tenho reconhecido a minha cidadania. E eu me casei, o meu companheiro, independente da nossa nacionalidade dele, ele tem direito a ter uma permissão de moradia aqui por motivo familiar, porque ele é meu marido. Então ele pega uma permissão inicial de 2 anos e vai sendo renovado. E morando aqui na Itália, depois de 2 anos a gente junto, ele pode dar entrada na cidadania dele. Então ele também se torna um cidadão italiano. Depois de 2 anos aqui morando junto, a gente pode dar entrada nesse processo. Se a gente estiver em outro país, não sei, de repente a gente quer ir para Irlanda, quer voltar para o Brasil, quer ir para os Estados Unidos, em qualquer outro país, a gente, sendo casado fora daqui durante 3 anos, ele também pode dar entrada nesse processo para se tornar um cidadão tanto quanto eu. Legal. E sobre preconceito, vocês sofreram algum tipo de preconceito aqui na Itália? Qual a diferença que vocês veem estando aqui na Itália, entre Brasil e Itália, na parte de preconceito, de sair na rua de mão dada e alguém ficar olhando meio diferente, ou até mesmo falar alguma palavra que vai te ofender, palavras de ofensas? Qual que é a diferença, assim, pra vocês? Olha, a diferença é muito grande, né? No Brasil a gente tem muito receio em andar de mão dada, demonstrar qualquer tipo de afeto e carinho pelo outro. Aqui já é um pouco mais diferente, porque aqui na Europa em geral, né, na Itália também a gente se sente um pouco mais aberto, né, tem um pouco menos de receio de fazer uma demonstração de carinho, de pegar na mão, de dar um selinho, talvez. Então, aqui eu me sinto mais seguro, mesmo ainda a gente não chegando a demonstrar tanto, que a gente vem com essa bagagem do Brasil, né? Então a gente acaba demonstrando menos afeto na rua mesmo. Mas aqui, quando a gente demonstra, a gente se sente muito mais livre, muito mais tranquilo. E fazendo um adendo em questão de preconceito, o Brasil é um país com certeza muito preconceituoso, né? Então, assim, a gente sempre se fecha para tentar correr o menor risco possível, mas lá acontece muito. Aqui, uma vez, eu sofri um tipo de preconceito. Pouco tempo que eu cheguei na Itália, eu ainda não falava muito italiano. E um homem na rua, ele veio, hoje que eu falo italiano, eu sei, né? Ele veio me chamando de uma palavra um pouco carinhosa, assim, que se fala só com pessoas que você tem intimidade. E eu não respondi, eu entendi o que ele tinha falado. E eu tentei escapar, e aí eu continuei andando na rua, ele veio atrás de mim, que ele tava de bicicleta, aí ele parou. Aí eu falei, eu não falo italiano. Aí ele, eu queria saber se você é casado com homem ou com mulher. Eu acabei falando com mulher, porque me deu medo no momento, né? Tava sozinho, né? Estava sozinho na rua, pela bagagem que a gente já traz do Brasil. E eu falei, eu sou casado com mulher. Daí ele olhou para um colega dele do lado e falei, eu não te falei que ele não era gay? Mas isso foi no começo, quando eu cheguei. Depois que eu aprendi a falar italiano, isso nunca mais aconteceu. Mas eu acredito que preconceito tem, é do ser humano. E a homofobia também.
Só que aqui as pessoas têm sim homofobia e têm preconceito, porém elas são mais respeitosas. Elas não ficam o tempo todo jogando isso na sua cara. Já aconteceu sim no trabalho várias vezes, né? E infelizmente acontece. Mas as pessoas são mais respeitosas. Não é no sentido, tipo assim, alguém tem um preconceito contra mim que vai me agredir. No Brasil já teria Não é esse igual no medo. Brasil. No Brasil, se você, a pessoa que já é preconceituoso, homofóbico ali, já chega te batendo, te espancando, Sim, ele acha que é o direito. Aqui Sim. eu não sinto isso. Se a pessoa não gosta e é homofóbica, ela só não vai ficar perto de você, ou até mesmo no âmbito de trabalho, já aconteceu comigo. As pessoas trabalham, porque são obrigadas, todo mundo precisa trabalhar, mas não são tão, como que eu posso dizer, não entram tanto na sua vida, entendeu? Acho que essa é a pouca diferença que tem. Eu acho que um pouco da diferença seriam as leis, né? Aqui realmente existem leis. Então, assim, no Brasil as pessoas fazem o que querem e não acontece nada. Na maioria dos casos. Aqui as pessoas pensam 2 até 3 vezes antes de fazer qualquer coisa, porque aqui realmente você vai pra cadeia. Sim. Agora, para encerrar a nossa última pergunta, como que vocês podem dizer, vocês que são gays e ainda está como no país que você não nasceu, como um gay estrangeiro, na Itália? E como que tá a língua italiana? Como que foi para pegar aí e começar a entender, a falar mais o italiano, se comunicar? A gente tá um pouco mais de 3 anos aqui, então por força você acaba absorvendo, porque vai no mercado o tempo todo, a gente estudou também bastante a língua, então a gente não tem como não aprender. Você 3 anos no lugar, não tem como, a gente se vira muito bem, vamos dizer assim. Mas com relação a não ter nascido aqui, independente de eu ter o reconhecimento da cidadania italiana, ser um italiano no Porque papel, gera um pouco de preconceito ou não? sim, gera. A gente sempre vai ser um estrangeiro, né? A gente não domina a cultura 100%, porque não é só falar muito bem italiano. Tem todas as histórias, todos os modos de falar, então é uma cultura, como qualquer outra língua, como no português, é igual. Então a gente tem, a gente sente, por ser brasileiro, a gente é muito mais bem visto. A gente sente muito mais o preconceito com outras nacionalidades. Sendo brasileiro, a gente já tem uma porta aberta, vamos dizer assim. Mas a gente sente, sim, em muitos momentos, sendo estrangeiro, ou tem algumas vagas que a gente percebe que a gente não vai, alguns requisitos a gente não vai preencher. Porque a gente não tem a língua, madrilíngua, né, que a gente chama. Língua materna. Língua materna, não é nossa língua materna. Então, por exemplo, para trabalhar na frente de um banco, a gente sabe que a gente vai ter mais restrições. O italiano, ele já tem dificuldade porque tem que ser uma pessoa que estudou, tem que ter outros requisitos, não só falar o italiano. E a gente que é estrangeiro, a gente sente sim essas barreiras. Não é que nada seja impossível, né, que daqui a 4 anos eu não possa estar concorrendo a essas vagas. Sim. Porque são 3 anos que eu tô aqui. O que você acha, amor? Não, eu concordo. Eu acho que sempre tudo tem que ter uma balança. Né? Você sempre é um estrangeiro, né? Um estrangeiro ainda, né, homossexual. Mas acredito que para quem sai do Brasil, qualquer país da Europa, é um pouco mais fácil de lidar, porque não é só ser estrangeiro, né? Nós somos gays, então é complicado. No Brasil é muito complicado. É até triste essa realidade. Mas aqui eu me sinto muito seguro, aqui eu não tenho medo de andar na rua. Eu já cheguei na minha cidade, meia-noite, no último trem, e andei na rua, e aqui é cheio de estrangeiro do leste europeu, da África, e aqui você não tem medo, você anda tem segurança, na rua, né? Você tem segurança. Apesar de algumas exceções, que aqui também tem gays, às vezes lésbicas, que também são espancados. Todo lugar tem, no mundo inteiro. Sim, igual eu falei, não é que é tão tranquilo, mas é um pouco menor que o Brasil. Mas você sente menos, são bem menos as agressões do que existe no Então, Brasil. né, terminando, eu não falei que não tem, mas é o que eu me sinto. Então eu acho assim, eu me sinto muito seguro. Eu não tenho medo de andar na rua, não tenho medo de assim, nada. Eu ando na rua a hora que for, eu ando com a quantidade de dinheiro que eu quiser, com o meu celular a hora que eu quiser.
Então, no Brasil eu tinha perdido muito isso, né? O direito de ir e vir do ser humano. E sendo gay é, sei lá, 1000 vezes pior, né? Porque ainda a gente corre o risco de apanhar e morrer. E aqui eu não tenho esse medo, então, por mais que tenha dificuldade de trabalho, idioma, que a gente vai superando a cada dia, né? A gente vai aprendendo a cada vez mais. Isso vai passando, então acho que tudo é uma lição. E é muito mais fácil você aprender com segurança do que você querer se jogar na vida e você não ter nenhum tipo de respaldo. Então, para falar um pouquinho do trabalho também, acho que aqui a gente acaba, né, sei lá, fazendo coisas que a gente nunca imaginou que faria na vida. Hoje, nós que somos um casal gay, nós trabalhamos na mesma empresa, nós somos... Corta, corta, corta. Vamos deixar essa perguntinha sobre trabalho aqui na Itália pro próximo capítulo. Ok. Ok? Meninos, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Obrigado a você. Eu espero que através desse vídeo muitos casais LGBT possam tirar algumas dúvidas, alguém que está aqui na Itália ou que quer vir para a Itália. E é isso aí. Então, nós temos que nos mantermos sempre fortes aqui na Itália, Unidos. sempre unidos, né? Um segurando a mão do outro, né? Porque para nós não é fácil, além de sermos estrangeiros, ainda sermos pessoas, casais LGBT. Então, valeu, obrigada. Gente, E- deixa só um like aí, um joinha pra Karina, se inscreva no canal. Isso! Eu sei que o vídeo ele foi meio bagunçado, gente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, como se casar, quais documentos, porque assim, não é tão fácil. Se torna fácil quando você sabe. Então, qualquer dúvida, manda aí nos comentários o que precisa pra casar, o que precisa ser feito do Brasil antes de vir pra cá pra casar, porque a gente fez um procedimento todo no Brasil antes de casar aqui. Precisa tanto de documentos de lá quanto documentos daqui. E o que a gente souber responder e puder ajudar, a gente ajuda. Exato. É só vocês procurar a Karina aí, seguir ela no Instagram, curtir ela no Facebook. E é isso. Beijo! Beijo, Tchau, gente.